do meu fôlego. E eu te sopro. Nesse momento nós te adoramos, Senhor. Te adoramos porque és digno. Digno de louvor e adoração. Digno de louvor e adoração. Digno do meu coração. Você pode sempre voltar pra cá. Digno do meu coração. Pra se refrescar, pra se renovar, pra se animar. Ele é digno da nossa adoração. Volta pra cá. Obrigado, Jesus. Sempre que precisar. Atraído por corações quebrantados. Jesus, Volta todo dia. traz os corações quebrantados, Senhor Jesus, nessa noite, para essa live. Esse é o seu lugar. Jesus, leva-nos para águas tranquilas, Jesus, eu te peço. Shalom, Iracema, Deus abençoe. Abassuco por abaixo. Sim, Jesus, nós queremos ser quebrantados pelo Senhor essa noite. Ser quebrantados, Jesus, ser quebrantados. Arabassuiraste. Oi, em nome de Jesus, Pai, faz um ajuntamento santo de quebrantados nessa noite. Quebranta-nos, Senhor. Obrigada por ser este o som do quebrantamento. Esta fenda na rocha. O som do quebrantamento. Esse mergulho profundo. Este lugar exclusivo. Quebra-nos, Senhor. Tem em ti a sua morada. Quebra-nos, Senhor, nessa noite. Quebra-nos. Tu és o nosso interesse. Toca-nos. Toca-nos, Senhor. Toca-nos nessa noite. Quebra-nos. Vamos, Senhor, o mundo mudar. Isso. Tudo que nós precisamos, Senhor, está em Ti. Tira a nossa cegueira, Jesus. Tira a nossa cegueira. E antes de sair, tira a surdez, Pai. Nós nem sabemos o quanto nós precisamos do Senhor. Tomar mais um pouquinho dessas águas? Será que você pode comer mais um pouquinho do pão da sua presença? Receba, receba. Que essa noite, Jesus, seja um ajuntamento santo de quebrantados, onde o Senhor vai quebrar mais ainda o nosso coração. Eu oro, Jesus, intercedo por esse tempo. Nós queremos te adorar, Jesus. Nós queremos te adorar. Jesus, essa é a noite onde nós falaremos do teu caráter. Oh, Jesus, do teu caráter, Jesus. Quem não se apaixonará quando tiver a revelação do teu caráter, Jesus? Nós queremos sair mais apaixonados, Senhor, nessa noite. Queremos sair mais apaixonados nessa noite, Jesus. Por isso quebranta-nos, Senhor. Abre o nosso coração. Abre o nosso coração, Jesus. Abre o nosso coração para Ti. Jesus, nós queremos ter mais revelação do Teu caráter, da Sua essência.
Essa noite, Jesus, vem sobre nós. Quebranta-nos, Senhor. Como não se apaixonar depois de conhecer o seu caráter, Jesus? Como não se apaixonar depois de conhecer a sua essência? O que eu te peço, Jesus, mostra-nos, Senhor, o teu coração nessa noite. Revela-nos o teu coração, Jesus. Nós queremos ser colocados numa dimensão onde nós vamos conhecer o teu amor, conhecer a tua alegria, conhecer a tua paz. Nós queremos ser colocados numa dimensão nessa noite, Jesus, onde nós conheceremos mais o nível da tua misericórdia, Jesus. Jesus, tudo que nós temos está em Ti, Jesus. Tudo que nós temos está em Ti. Deus, que este som comece a entrar agora em cada casa. Essa presença, Senhor, que está aqui nesse ambiente, começa a penetrar agora em cada ambiente. Porque não dá para fazer nada sem a Tua presença, testificando, Pai. Depois que nós conhecemos a Tua presença, não dá para fazer nada sem a Tua presença. A Tua presença é que testifica aquilo que nós fazemos. E Deus, na concordância dos meus irmãos que já estão aqui, eu clamo, Senhor Jesus, que essa noite fique marcada no nosso espírito, da noite que o Senhor mostrou o coração para a gente. Mostra-nos o teu coração, Jesus. Mostra-nos mais um pouquinho do teu coração. Eu sei que não dá para conhecer tudo, Senhor Jesus. Seria impossível. É infinito. O teu caráter é infinito. Mas, Jesus, a porção de hoje, eu sei que o Senhor preparou uma porção para hoje. Derrama sobre nós hoje, Jesus. Derrama sobre nós hoje, Senhor, a porção de hoje. Ah, Pai. O caráter do Senhor é lindo. A sua essência, Jesus. Eu sei, Jesus, que se a gente conhecer a Tua essência hoje, se a gente de alguma forma tiver um cabelinho da revelação da Sua essência, nós seremos transformados naquela área que tanto tempo nós lutamos para ser transformados, mas nós lutamos do nosso jeito. Só o teu caráter pode nos mudar, Jesus, de dentro para fora. Deus, nós intercedemos. Muda-nos de dentro para fora, Jesus. Entra em nós, Espírito Santo, e muda-nos de dentro para fora. De dentro para fora, Jesus. Nós queremos frutificar no Senhor. Frutificar a tua essência. Nós queremos ser a seiva da sua árvore, Jesus. Gostei. Nós queremos ser a seiva da sua árvore, Jesus. Nós queremos ter a mesma essência que o Senhor tem, Jesus. Nessa noite, Jesus, toca-nos com a sua essência, Jesus.
Ah, Jesus, testifica a tua presença. Shalom, queridos. Deus abençoe todos que estão aí. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo para estar em adoração, porque eu estava aqui adorando ao Senhor antes, conversando com o Pai. E eu senti de começar adorando antes. E a presença do Senhor está muito forte aqui. Ele correspondeu. Aleluia, Jesus. A impressão que eu tenho é que eu fico sem palavras quando está a presença do Senhor, sabe? Parece que eu não vou conseguir falar. Só de ficar desfrutando a presença dele, sabe? Eu quero te convidar, querido. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a atmosfera que você está. Eu quero orar com você agora. Que o Senhor agora envie os anjos aonde você está. E qualquer impedimento da presença do Senhor estar aonde você está, Senhor, nós intercedemos para que os anjos façam guerra. Façam guerra, Jesus. Qualquer pessoa que esteja nessa live, Deus, faz a tua guerra. E que os anjos comecem agora a tirar toda a interferência, todo o peso, toda a opressão, toda a porta que não glorifica ao Senhor. Oh Jesus, eu quero te pedir que a tua presença se manifeste nessa noite, em cada casa. Deus, existem certas coisas que só o Senhor pode fazer. Por isso eu entrego nas suas mãos aquilo que nós nem sabemos orar, aquilo que nós nem sabemos fazer. Mas em nome de Jesus, Pai, que os teus anjos comecem a trabalhar agora, para que a unção se manifeste em cada casa, que o som da adoração, que o som da tua palavra, que a espada do Senhor seja liberada em cada casa, em cada ambiente. Oh Jesus, nós queremos aprender, te amar um pouquinho mais nessa noite. Eu declaro que temor será gerado no nosso coração por causa da sua presença, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, entra com a tua presença, com a tua providência em cada casa agora. Aquela unção que despedaça o jugo, desfaz o jugo, o fogo que queima as obras das trevas, as atmosferas que não glorificam o Senhor. Aonde houve briga, aonde houve dissensão, aonde houve perversão, aonde houve, Senhor Jesus, vícios, Senhor, aonde houve doenças, enfermidades, aonde tem medo, intimidação, aonde tem medo de morrer, ou pessoas que desistiram da vida de alguma forma, estão sofrendo com ataques de suicídio. Senhor, em nome de Jesus, a tua unção quebra o jugo. E eu clamo agora que a unção do Senhor entre em cada casa e comece a desfazer essas atmosferas. Nós damos uma ordem agora que comece a sair dos ambientes a atmosfera que glorifica Satanás. Mas dê lugar agora para a presença do Espírito Santo, que é doce, que é suave, que traz o jugo que é leve e o fardo que é suave. Todo ataque na mente, em nome de Jesus, seja desfeito em nome de Jesus. Aqueles que estão adormecidos de alguma forma, Senhor, manda o fogo do céu, reanima nessa noite. Os corações congelados sejam reanimados, Senhor. As mentes que estão petrificadas pela religiosidade sofram um choque da sua presença nessa noite.
Em nome de Jesus, a tua presença quebra o jugo, Deus. Eu só sei que a tua presença quebra o jugo, a unção quebra o jugo. E a tua palavra fala que a unção nos ensina todas as coisas. A alegria do Senhor começa a entrar agora em cada casa, em cada leito. A tua unção, Jesus, é alegria. Aonde tem tristeza, começa a entrar alegria nessa noite. Oh Senhor, gera o teu caráter. Os portais da tua essência, os portais, Senhor Jesus, do teu caráter, sejam abertos em cada lar. Muda a nossa história nessa noite, Jesus. Transforma-nos em remanescentes. Eu declaro o portal do fogo, do Espírito Santo. Nós agora acessamos a eternidade e pegamos lá da eternidade a palavra para essa noite. Em nome de Jesus, hoje haverá cura, porque o Espírito Santo de Deus, aonde Ele está, qualquer coisa contrária ao Espírito Santo de Deus, dá lugar para Ele. Aonde tem enfermidade, a enfermidade dá lugar para cura, porque o Espírito de Deus é cura, Ele é Rafá. Ricapachei. Visita-nos, Senhor, com fogo, o fogo que transforma de dentro para fora. Meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado por essa presença, Jesus, por essa presença. Cada casa selada agora, elo de anjos, selada em cima e embaixo por todos os lados com o teu fogo, e cobre-nos com o teu sangue. Protege-nos, Senhor, de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Cobre-nos com teu sangue nessa noite, Jesus. Cobre-nos com teu sangue, Jesus. Adorai o Senhor na beleza. Nós vamos falar hoje, amados, do dom do Espírito, o fruto do Espírito. E peço que vocês mandem agora o aviãozinho da bênção. Amém? Mandem o aviãozinho da bênção. Glória a Deus, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Manda aí o aviãozinho para 10 pessoas, amado. Hoje o Senhor vai fazer algo, viu, queridos? Deus é bom. Vocês estão mandando o aviãozinho? Lava-nos, Senhor Jesus. Obrigado, pelo teu sangue. Deus vai falar com você. Muitos aviãozinhos, glória a Deus. Amados, o tema que nós vamos conversar hoje é sobre o fruto do Espírito. Então nós, desde as lives passadas, né,
estávamos conversando sobre o Espírito Santo, sobre os 7 Espíritos de Deus. Aí o Espírito nos conduziu a falar sobre a eternidade. Aí dentro do assunto da eternidade, o Senhor nos conduziu a falar sobre o Espírito Santo, que tem características, né? São características que estão na Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre o fruto do Espírito. Alguns falam de uma forma que não está na palavra, os frutos do Espírito. E lá está escrito o fruto, tá? O fruto. Glória a Deus. Obrigado por quem está mandando aviãozinho aí. Eu creio que várias pessoas serão alcançadas, amém? Com essa live. Amém? Obrigado pelos intercessores que estão orando por essa live. Amém? Nós declaramos agora que o nosso inimigo está cegado, nosso inimigo está emudecido, está manietado e não pode agir contra as obras de Deus e nem contra a vida de ninguém que está nessa live. Amém? Declaramos agora que entregamos essa guerra nas mãos de Jesus. Jesus é vitorioso. Ele é vitorioso e essa guerra é de Jesus, não é nossa. Por isso agora declaramos que todo o exército de Deus está ao nosso favor, para que possamos entender a palavra, que a nossa mente seja ligada na mente de Cristo, que os nossos ouvidos sejam ligados sejam ligados na boca de Jesus, que os nossos olhos sejam ligados nos olhos de Jesus, que os nossos lábios sejam lavados pelo sangue do Cordeiro e tocados pelo fogo, né, como foi com Isaías, e nosso coração seja ligado no coração de Jesus nessa noite, amém? Eu vou desligar os comentários para que a gente possa se concentrar aqui, amém? Vamos lá, queridos. Vamos falar sobre o fruto do Espírito. Eu queria fundamentar com você esse assunto e não ir direto no fruto do Espírito. Mas por que este assunto foi tão detalhado pelo próprio Jesus através dos seus profetas que escreveram, amém? Por que é importante ter sido detalhado? Existem tantas coisas que são oráculos ou são mistérios e Deus não revelou, né? Eu creio que existem muitos mistérios do Espírito Santo que não foram detalhados, porque o Espírito Santo é infinito. E o que tem detalhado na palavra foi importante. Amém? Vamos do início. O detalhe do Espírito Santo no fruto é por um motivo. E para a gente entender esse motivo, a gente vai ter que ir lá no começo, tá bom? Vamos lá na criação. Aprove Deus, né? Nós falamos da eternidade, um dia nós falamos exatamente da criação. E eu creio que quem estava nas lives da eternidade entendeu, né, o assunto da criação. Mas vamos falar agora especificamente sobre a criação do homem, tá? Quando Deus ele criou o homem, o que ele fez? Diz a palavra que ele pegou o pó da terra, né? E ele fez um barro. Para você fazer um barro, você precisa de água, né? Eu creio que Jesus deu a dica de como Deus fez. Quando Jesus foi curar, foram duas histórias diferentes, tá? Que ele fez a mesma coisa. Jesus pegou o pó, ele cuspiu no pó, fez um barro, passou no olho do cego e mandou ele lavar. Um mandou lavar. Em uma outra história, que é a mesma, a palavra fala que o próprio Deus cuspiu no olho, né? O que eu entendo com isso?
é comprovado cientificamente que a saliva tem DNA, né? E esse DNA, ele tem toda a informação genética da pessoa. Então, não posso afirmar, mas eu creio que Jesus acabou dando a dica do que ele fez, né? Então, se Deus fez barro, pode ser que ele também tenha feito com a saliva dele, né? Mas isso talvez não seja o mais importante. Eu só sei o seguinte: é comprovado cientificamente que existe um código básico no genoma humano, né? Que de todo o genoma, que são infinitos, né? O código existe em todos os genomas um código exato, né? Que é aquilo que diz que nós somos humanos. E esse código, ele gera um número, tá? Eu não vou falar de cor aqui para vocês para não errar, tá bom? Mas existem vídeos na internet que comprovam isso. Esse genoma básico que tem em todos os seres humanos que nos tornam humanos é um número que, quando você transforma para o hebraico, lembrando que o hebraico, as letras do hebraico, elas são ou números ou letras. Então eu posso pegar um número e ela também pode ser uma palavra. E o número básico que gera, né, os números, aquele número para o hebraico, ele gera o nome de Deus, Yahvé. O que eu entendo com isso? Deus, ele fez, criou e assinou. Então o genoma humano, o genoma básico, tem a identidade e a assinatura de Deus. Então quando Deus fez o homem, ele fez a imagem e semelhança. O que é a imagem? Quando nós olhamos no espelho, nós vemos a imagem. Então nós somos parecidos com Deus. Deus, ele tem um corpo, né? Que tem olhos, tem ouvido, tem nariz, tem boca, tem cabelo, né? Ele tem todo a nossa imagem. E semelhança é a nossa alma, porque é aquilo que, por exemplo, é o temperamento, é a personalidade, a vontade, o instinto, os sentidos, né? Nós fomos feitos idênticos a Deus. Nós não somos no sentido de Deus igual a ser Deus igual a Ele. Nós estamos abaixo de Deus porque nós fomos criados à imagem e semelhança, porém não somos Deus, né? Porque existem outras religiões que explicam que todo mundo é um Deus e essa versão não é bíblica, amém? O que eu quero que você entenda junto comigo nessa noite: Adão e Eva, antes da queda, eram perfeitos. Eles tinham a essência de Deus dentro dele. O caráter de Deus estava dentro deles. Se o caráter de Deus estava dentro deles, eles poderiam ter contato com o próprio Deus. Eles eram idênticos, não havia pecado. Quando Deus colocou o caráter dele, o que havia dentro de Adão e Eva? A palavra fala que Deus é amor, que Deus é santo, que Deus é humilde, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é paz. E todas as características infinitas de Deus estavam dentro do homem. Tudo bem até aí? Essas características tremendas, elas começaram de alguma forma a cair quando o pecado entrou. Agora nós precisamos entender uma coisa: a queda de Lúcifer. Lúcifer também era perfeito, porém ele não era imagem e semelhança de Deus. Ele era um querubim, e um querubim é um guarda do céu, né? Querube significa guarda. Se Lúcifer era perfeito, algo fez ele cair. O que aconteceu? Ele olhou para ele e ele se viu muito bonito. E aí entrou o quê? Ele se tornou um anjo caído porque entrou o orgulho, né? Ele se orgulhou de tudo aquilo que ele era.
ele teve inveja de Jesus, ele teve ciúmes de Jesus, porque não havia nenhum anjo debaixo dele. No sentido, a palavra fala que dentre todos os anjos ele era o mais belo, ele era o mais formoso. Então ele não teria por que ter inveja e ciúmes dos anjos. De acordo com Ezequiel 28, Isaías 14, ele era o top lá, né? Ele que tinha 9 pedras no corpo dele, todas com desfechos de ouro. Ele teve inveja do que Deus era, ciúmes do que Deus era, e se orgulhou de tão bom que ele era. Como ele não era melhor que Jesus, ele começou a ter raiva, porque o orgulho gera todas as coisas. Lembrem comigo, tá bom? Quem assistiu a essência a beleza de Jesus, viu? O orgulho é a raiz de todos os outros pecados, não é? Então a inveja, os ciúmes, a maldade, a raiva, a ira, o ódio, tudo sempre tem uma raiz, que é o orgulho. O orgulho gerou todos os outros sentimentos nesse bicho. Então ele caiu e ele foi humilhado, porque Deus pegou o fogo que estava dentro dele mesmo, queimou e o jogou no segundo céu, certo? A palavra fala que ele foi jogado por terra, não que ele foi jogado na terra, tá? Então não vamos cair nesse erro, mas não é a aula de hoje, né? E ele se rebelou, ok? Houve uma rebelião, ele fez um motim, ele levou a terça parte do céu, ok. Aí, logo em seguida, entra uma história de que Deus criou o homem e a mulher. Essa história da queda de Lúcifer veio antes do homem, tá bom? Aí veio o homem do jeito que eu falei para vocês. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. E todas as características tremendas de Deus foram colocadas dentro do homem. Então, o homem era santo, era puro, era bondoso, era misericordioso, era pacífico. Todas as características do Eterno estavam nele. Aí aconteceu que um dia, a serpente também estava no jardim. E a serpente seduziu Eva. E o que fez a Eva cair, depois o Adão cair também, foi uma perguntinha que a serpente fez, né? Vocês acham que Deus não está escondendo alguma coisa de vocês, não? Por que vocês acham que Ele não quer que você coma esse fruto? Porque certamente quando você comer, você vai ver que talvez você possa ser maior que Ele. Uma forma coloquial daquilo que a serpente fez, né? Aí eles ficaram pensando, mas por que Deus faria isso com a gente? Ué, come e veja. Vocês vão ver que eu estou certo. Se vocês comerem desse fruto, porque vocês podem comer de tudo, porque só desse não. Nunca passou pela cabeça de vocês que vocês vão poder ser igual a Deus? Ele não quer que vocês sejam igual a Deus. Ou seja, o orgulho entrou. Eles se acharam tão bons ao ponto de achar que poderiam ser igual a Deus. E eles desprezaram a intimidade que eles tinham com Deus. E aí o que aconteceu? Eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como que o pecado... Essa é uma parte importante para eu fundamentar o ensino de hoje, tá? O fruto foi a forma que o pecado entrou no mundo. Ou seja, através da comida, através de algo que se comeu. Pegaram? Eles comeram o fruto e aquele fruto continha o quê? Não vou fundamentar isso de uma forma muito profunda, mas eu quero dar esta informação para vocês. O conhecimento do bem e do mal, na verdade, eram as características dos tronos malditos. Quem são os tronos malditos? Paulo ele fundamenta que existem várias hierarquias de demônios, ok? A maior hierarquia delas são os cosmocrátoras. Em grego significa tronos e soberanias. Os principados não são os maiores, os tronos são maiores. Tronos, quem senta em tronos são reis, né? Então no céu haviam tronos. É o nome dado aos querubins chefes, tá? Na árvore do conhecimento do bem e do mal, havia exatamente a característica caída dos tronos caídos, que eram querubins. Então toda a maldade estava contida nessa árvore.
conhecimento do bem e do mal. O nome já fala. Todo tipo de conhecimento estava ali. Então, quando eles comeram, os olhos foram abertos. Não é assim que a palavra fala? E eles se viram nus. Por que eles não se viram nus antes? Porque antes a glória de Deus, quando você fica muito perto de uma pessoa, você pega a essência dela e tudo que ela é. Então, como eles ficaram perto de Deus, a glória estava no corpo deles, de Adão e Eva. E quando eles comeram, os olhos deles se abriram para o quê? Para o bem e para o mal. E aí eles viram o corpo de uma... Porque Deus tirou instantaneamente a glória deles. Por um motivo. Se a glória permanecesse no corpo de Adão e Eva, eles seriam fulminados. A glória traz juízo instantâneo para o pecado. Então Deus, na hora que viu aquilo, ele já tirou. Embora quando Deus chegou no jardim, Deus deu uma de desentendido, né? Adão, onde você está? O que você fez? Né? Mas é porque, de alguma forma, Deus tratava Adão e Eva com muito carinho, como filhos, né? E continuou tratando com carinho, mesmo depois desse episódio. Mas voltando, o fruto do Espírito contrapõe o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se o fruto do conhecimento do bem e do mal traz todo o conhecimento do pecado, nós nascemos em pecado exatamente porque aquela parte carnal do pó, né, é a parte material, ela recebeu uma informação que ela não podia ter, não deveria ter. É um vírus, né? Imagina, se o vírus entrar no computador, você tem que fazer o quê? Deletar ele. Então, a única forma de Deus abolir o pecado do mundo era deletando a humanidade. Ele teria que destruir toda a humanidade e construir uma do zero de novo. Mas Deus amou tanto, como diz a palavra, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja deletado, mas tenha a vida eterna. Então, o que aconteceu quando Jesus veio? Ele veio aniquilar as obras das trevas. E ele disse o seguinte na ceia: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo nem com meu Pai. E ele disse: essa é a verdadeira comida e essa é a verdadeira bebida. Por quê? Se o pecado entrou no mundo através de uma comida, ela iria sair do mundo ou sair de quem comesse através de uma comida. Aí Jesus na ceia vem e fala: o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Há uma revelação aqui. A ceia, ela nos traz um ato profético de que nós teremos um corpo transformado. E quem não fizer isso não tem parte com essa profecia, que vai ser quando morrermos, nós teremos um corpo transformado lá na volta de Jesus, ou quando formos arrebatados, ok? Se eu e você não comermos de uma forma digna e consciente o corpo e o sangue do Cordeiro, nós não poderemos ser parte do reino de Deus. Exatamente porque a comida verdadeira contrapõe a comida que Adão e Eva comeram, que trouxe o pecado no mundo. Mas agora entenda uma coisa. Jesus, durante todo o caminho dele aqui na terra, que foram 3 anos, ele pregou, ele ensinou, ele mostrou, né? O testemunho dele mostrou como era ser santo. E mesmo assim os discípulos não, os próximos, que deveriam ter sido transformados pelo testemunho de Jesus, eles não puderam ser transformados pelo testemunho de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava fora. E o fruto do conhecimento do bem e do mal estava dentro deles. Todo mundo que nasce de Adão e Eva, nasce já com o fruto do conhecimento em pecado. Jesus, de uma forma externa, trouxe conhecimento, testemunho e nos mostrou o caminho.
E aí, olha só que interessante. Pedro foi usado por Deus e pelo diabo em 15 minutos diferentes. Eu vejo que tu és o filho de Deus. Pedro, não foi você que entendeu isso, foi meu pai que te revelou. Deu 15 minutos, Jesus estava falando que ele deveria padecer e morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro, nós não deixaremos isso acontecer. Arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Se não viesse a primícia da morte, a ressurreição, nós não iríamos ser ressurretos juntos. Se Jesus não morresse, ele não poderia enviar o Consolador. E aí que entra o Espírito Santo, ok? Olha que interessante. Os discípulos, eles lutavam entre si o tempo inteiro para saber quem ia ser o maior. Quem ia ser o maior? Um dia chegou a mãe de Tiago, lembra que eu falo nas lives, eu amo Pedro, Tiago e João, né? A mãe de Tiago e João chegou para Jesus, faça com que um dos meus filhos sente à tua direita, a outra à esquerda na eternidade. Aí Jesus disse, isso não compete a mim, compete a meu pai. E ali todos lutavam, quando ele for, quem que vai ser o chefe? Quem vai mandar? Quem vai ser o maior? E Jesus sempre ensinando, você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o maior? Seja aquele que serve, porque os últimos serão os primeiros. Não é? Jesus sempre tentando ensinar a humildade dele, o caráter que estava em Adão e Eva, era o caráter que está, porque Jesus era assim. Jesus tentou ensinar isso de fora para dentro. Mas ele sabia que ele só veio fazer algo. Ele ensinou, ele mostrou o caminho. Mas o trabalho de Jesus enviado por Deus na terra foi morrer, derramar o sangue, abrir a porta. A porta que foi fechada do jardim, que era a porta do céu, aberta, aí o povo podia entrar. Mas para poder entrar ia ter que se arrepender. E a obra do arrependimento dentro de nós, só quem pode fazer é o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, eu vou, mas eu tenho que enviar o Consolador para vocês. E aí o que aconteceu? Eu vou, mas fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder que vem do céu, que era o Espírito Santo. E aí, depois de 10 dias que Jesus subiu ao céu, veio o Espírito Santo. Só depois que o Espírito Santo veio, que os discípulos começaram a ser transformados como? De dentro para fora. Ninguém é transformado de fora para dentro. Vocês estão entendendo? Jesus, ele deu a dica. Vocês estão falando que a gente não deve comer comida contaminada, porque vocês acham que é contaminada? Eu digo para vocês, não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai. Ou seja, tem que ser de fora para dentro, porque lá está o coração. Então, quando veio o Espírito Santo começou a moldar aqueles a qual ele incorporou. Eu posso dizer para você, antes do Pentecostes, o Espírito Santo ele pousava sobre as pessoas, né? Davi ele ficou cheio do Espírito, mas ele ficou o quê? O Espírito Santo pousava sobre ele. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo veio e entrou. Ele começou a habitar dentro. Aí os discípulos foram transformados de dentro para fora. Aí houve humildade de verdade neles. Não é? Amém? Mas olha que interessante. Jesus, ele disse o seguinte. Ele sempre usa a figura de árvores, tá bom? Por exemplo, Israel é sempre comparado a uma figueira ou uma oliveira. Não é verdade? Jesus sempre usa nas histórias dele árvores. Por exemplo, a mostardeira. Um grão desse tamaninho vira uma árvore gigante. Por que isso? Porque a árvore tem uma característica. Ela cresce, mas ela se nutre pela sua raiz. Eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Jesus ele se comparou a uma videira, né? Israel é comparado a uma figueira, uma oliveira, mas Jesus se comparou a uma videira. O que uma videira dá? A videira dá um tipo de fruto chamado uva, que quando esmagada
dá suco de uva. E o que nós temos que tomar em ato profético na ceia? O suco de uva que lembra o sangue do cordeiro. Aí Jesus disse assim: eu sou a videira. Eu sou a videira por quê? O fruto que eu dou é digno de salvação. Estão entendendo a analogia? A comparação? A videira da uva que quando esmagada, a palavra fala que Jesus foi esmagado por causa dos nossos pecados. E quando a uva é esmagada, ela dá um suco. O suco que saiu de Jesus é o sangue dele. E este sangue te salvou. E aí Jesus disse assim, ó, João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, muitas vezes, alguns sofrimentos que passamos é só uma podinha que o próprio Jesus, o Pai, faz para que a gente dê mais fruto ainda. Amém? Mas aqui está falando sobre ser enxertado, né? Porque a palavra nos ensina isso. Quem está em Jesus deveriam ser os judeus, mas os judeus não aceitaram, o Senhor nos enxertou. Existem algumas árvores que quando você liga um galho na árvore, essa árvore começa a nutrir esse galho, então ele passa a ser uma videira. Começa a ter os nutrientes daquela videira. E o Senhor nos enxertou na videira. E aquele que está enxertado e não dá fruto, ele corta. Agora, o fruto que Jesus deu foi uva. Mas nós somos enxertados. E nós temos os nutrientes dessa árvore. Qual é o fruto que nós damos? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Amém? Mas entenda uma coisa. O fruto tem uma semente. A semente do fruto, ela contém o genoma, a identidade da árvore. Então, aquela semente pode gerar uma outra árvore. Certo? Quando nós comemos o fruto do Espírito, nós geramos dentro de nós exatamente o genoma, a essência, o caráter de Jesus através do Espírito Santo. Mas Wesley, como que eu como o fruto do Espírito? A analogia do reino espiritual, da comida, é o seguinte. É uma analogia, tá? Jesus disse, eu sou a verdadeira comida. Tem como você comer o corpo de Cristo se ele estivesse perto de você e vivo? Não, mas ele disse sobre a ceia, ok? Então, comer é uma analogia ou uma ilustração de nós conhecermos e conhecer a palavra de Deus, a essência, o caráter de Jesus. É como se nós comêssemos o fruto do Espírito. Amém? Conhecer a palavra de Deus, conhecer o caráter de Jesus é como comer, né, do corpo de Cristo em conhecimento. Quando você obtém o conhecimento, você come aquela palavra, tá bom? E eu queria colocar aqui a característica do fruto do Espírito. Então o Espírito veio habitar sobre nós e ele tem características. Essas características, elas são muito importantes, porque se elas não estiverem em nós nessa terra, nós não poderemos herdar a eternidade. Foi por isso que a gente combinou, né? De quando estávamos falando da eternidade, nós iríamos falar do fruto do Espírito. Porque o que vai dizer se eu vou para a eternidade ou não, é exatamente se eu desenvolvo e dou fruto. O fruto do Espírito. Por quê? Se eu como o fruto do Espírito, eu posso dar o fruto do Espírito também. E ele começa de dentro para fora fluir em sua característica, em sua essência de dentro de mim. E Paulo fundamentou qual é o fruto do Espírito, as características, ele também falou dos dons. Gente, os dons são muito bons, mas eu queria falar aqui uma coisa para vocês. O dom do Espírito é maravilhoso, é o poder de Deus. Quem tem o poder de Deus, glória a Deus. Inclusive falar em línguas
é algo do poder de Deus, que edifica a si mesmo, né? Quem tem o dom de cura, revelação, profecia, discernimento, palavra de sabedoria, conhecimento, é maravilhoso. Mas nada disso nos conduz à eternidade. O poder de Deus é usado para a edificação da igreja nessa terra. A igreja, ela precisa que os irmãos atuem no poder de Deus, porque o poder de Deus transforma trevas em luz. Pessoas que saíram das trevas precisam de irmãos que tenham os dons do Espírito para que sejam transformados. Então Deus vai nos usar com dons, sem medo. Deus vai nos usar com dons. Agora, o fruto do Espírito não é mais o poder, mas a essência e o caráter de Deus que foi perdido por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha o fruto do mal. Aí vem o Espírito, contrapõe e dá um outro fruto para colocar dentro da gente aquilo que foi sendo perdido com o pecado. O fruto do Espírito, ele contrapõe o pecado, porque é a essência de Deus. Se nós não atuarmos no fruto do Espírito, nós não poderemos acessar a eternidade. O que vai me dizer que eu vou para a eternidade é uma prova na terra se eu já com o Espírito Santo aqui vou atuar no caráter do céu. Amém? E tem 9, o número 9 é muito especial, porque são 9 dons e 9 características do fruto do Espírito. Então, olha só, olha o que diz a palavra. Gálatas 5, 22 e 23, que fala, mas o fruto do Espírito é. Ele não fala os frutos, tá bom? Mas o fruto do Espírito é. Aí ele dá as características. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém? Muito bem. E eu vou dividir o fruto, que são 9 características, em 3 partes. Primeiro, são disposições mentais. A nossa mente, ela é transformada de dentro para fora com os 3 primeiros, que é o amor. Primeiro o amor, tá? O amor, ele vem a partir do entendimento. Você ama porque você entende que deve amar, tá? A primeira característica do fruto do Espírito é o amor, tá? E eu vou só citar, tá bom, gente? Porque eu só queria fundamentar essa questão do fruto do Espírito e contrapor aquela questão, né, do fruto do Espírito contra o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? É o presente que Deus nos dá para gerar de novo a essência divina dentro de nós. Nós somos incapazes de sermos bons. Não há nada de bom dentro de nós. Não existe nada em nós que glorifique a Jesus se não for o próprio Deus colocar em nós as características dele. Então, o amor é o primeiro. E contra o amor, não há nada. E o amor de Deus é a arma mais forte que existe em todo o universo e no céu. O amor é mais forte que a morte. Então, o amor é a parte do fruto que vence qualquer morte dentro de nós. Quando nós temos ataque de suicídio, ataque de morte, quando nós vemos algo na nossa vida morrer, é porque nós precisamos pedir ao Espírito Santo que gere essa característica do fruto dele, do amor. Porque o amor é mais forte que a morte. O amor faz a gente ir em lugares que a gente não conseguiria normalmente, tocar em pessoas que a gente não ia conseguir, né? O amor de Deus faz com que a gente ajude pessoas da qual a gente não ia querer. O amor de Deus, ele faz com que tenhamos atitudes celestiais, eternais, que nos irá encaminhar, né, para a eternidade. O segundo característica é a alegria. No céu não tem tristeza. A característica do céu é a alegria constante. E esta parte do fruto nos torna inabaláveis. Porque a alegria, quando ela está no ambiente, pode estar todo mundo chorando, que a alegria não vai deixar ninguém definhar. A atmosfera de alegria, pode ser até que haja luto no ambiente, mas ninguém vai passar daquela saudade natural. A
alegria do Senhor, ela traz força, diz a palavra. Toda força que nós precisamos vem dessa alegria. Então, a alegria do Senhor, que está no Espírito Santo, que tem um fruto, é a nossa força. Todo mundo que precisa de força, precisa dessa alegria. Vai ter da alegria. Então, vamos orar para que o Senhor gere essa característica dele em nós, através do fruto. Amém? É uma disposição mental. Ou você é alegre ou você é triste. Tá bom? Então, o fruto na mente, atua na mente. O que mais? Paz. Uma terceira parte. Paz. É uma terceira característica, né? Ele é o príncipe da paz. Pode cair o mundo à tua esquerda, à tua direita. Pode estar todo mundo em guerra, todo mundo na sua cabeça, mas a paz do Senhor te firma. A palavra diz que a paz do Senhor é como se fosse um árbitro, nos protege, porque se nós temos paz, nós fazemos, se não temos paz, nós não fazemos. A paz é o nosso juiz, é o nosso árbitro. A paz é o fruto da justiça, diz a palavra. O fruto da justiça de Deus é a paz. A cruz gerou paz dentro de nós. O fruto, se você vive num ambiente que precisa de paz, você precisa frutificar. Diz a palavra, se nós não frutificarmos, nós seremos podados. Então, nós temos a obrigação de frutificar paz. Se nós não geramos paz, é porque nós não estamos comendo do fruto do Espírito. Amém? Eu poderia alongar mais aqui, mas eu quero só citar. Amém? Vamos lá. As 3 próximas características são sociais. Ou seja, elas são para relacionamentos. Porque Deus, Ele ama se relacionar. Então, as 3 primeiras, que é amor, alegria e paz, é uma disposição mental. É um estado que nós estabelecemos, de acordo com a nossa inteligência emocional, espiritual, gerada pelo fruto de dentro para fora. Agora, os 3 próximos são qualidades sociais, né? Que te ajuda a se relacionar de uma forma sadia, pura e santa. Então, a primeira característica desses 3, né, que são qualidades sociais, é a longanimidade. O que é a longanimidade? É a mesma coisa que paciência. Se nós estamos num ambiente, ou estamos com pessoas que facilmente a gente perde a paciência, a gente vai ter um problema. A gente vai falar o que não deve, a gente vai virar a cara, torcer o nariz, não vai conseguir ficar. Talvez a gente perca a oportunidade de falar de Cristo, ou perca a oportunidade de dar um bom testemunho, porque a paciência se for. Longanimidade é esticar, né? Esticar a paciência. Ela dá mais uma chance, ela anda mais um pouquinho, quando você não quer mais, ela dá um pouquinho mais de paciência, amém? Então, esta característica do Espírito Santo em nós chama longanimidade, nos ajuda a nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor, desde as mais próximas até as mais distantes. A segunda é chamada de benignidade, que é a mesma coisa que misericórdia. Alguns chamam de retidão, tá? Mas para a gente entender o que é a misericórdia de Deus, né? Eu expliquei na live anteontem. A misericórdia é uma das bases do trono de Deus, né? O trono de Deus tem 4 pernas, né? Ou seja, 4 bases, que é a justiça, vocês lembram? A equidade, que é a retidão, a misericórdia, né? E a misericórdia, como diz, só terá misericórdia da parte de Deus quem agir com misericórdia, tá bom? Esta característica do Espírito Santo chama benignidade ou misericórdia. Faz com que a gente se coloque no lugar do irmão. Na nossa linguagem atual, na psicologia, eles chamam de empatia. Tá? Ter empatia, ter misericórdia. Poxa, a pessoa fez um mal ali, ela está fazendo aquilo, mas eu entendo. Poxa, está acontecendo assim, assim, assim com ela. Isso é ter misericórdia, né?
Amém? E ter misericórdia dos necessitados, né? De pessoas que precisam de mais amor, de mais carinho. Essa característica do Espírito Santo é muito, muito importante. Muito importante. Porque lá na eternidade, no juízo, nós só seremos tratados com misericórdia se nós tivermos misericórdia aqui na terra. Então a gente precisa trabalhar a misericórdia. Amém? E o próximo característica é a bondade. Parece que é tudo igual, mas é diferente, tá? A palavra diz que Deus é bom. O que é a bondade, gente? Imagina uma pessoa generosa. Uma pessoa que dá tudo que ela tem e não se importa de ficar sem nada, né? A palavra diz assim, que é melhor dar que receber. Porque Deus, Ele fez dessa forma, né? Ele tanto amou que Ele deu tudo que Ele tinha, Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Bondade é ser generoso de coração. É aquele que entende que é melhor dar que receber, né? Ser bom, uma pessoa boa, que só faz o bem. Amém? Então essas são 3 características sociais que nos ajudam a nos relacionar, né? Que é a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, que é a misericórdia, e a bondade, que é a generosidade, tá bom? Os próximos 3, são os 3 últimos, são de conduta, de atitude, né? Como nós nos comportamos, princípios gerais de conduta, tá bom? Então a primeira deles, ele chama de fidelidade. Algumas traduções chamam de fé, mas é fidelidade. Por que é importante? Por mais que a carne te mande fazer algo, você vai ser fiel a uma aliança. Pode ser terrena, mas principalmente com a aliança de Deus. Amém? Quando você tem uma aliança com Deus, você precisa ser fiel para não pecar contra Deus. E esta característica, ser fiel, por exemplo, ser fiel nos relacionamentos, ser fiel na sua palavra, que diz a palavra assim, ou sim ou não. Não dá para você falar assim aqui e fazer outra coisa ali. Esta fidelidade nos faz temer, sabe? De manter uma palavra só, ser fiel na nossa palavra, não ser mentira. É o contrário da mentira, é ser fiel. Não ser duas caras. Amém? Essa é uma característica do Espírito em nós, que é a fidelidade. A segunda dessas 3 últimas, que são características de atitudes, né? É a mansidão. Mas algumas traduções dizem humildade. Eu diria que essa é a mais poderosa de todas. Por quê? A maior característica de Jesus é que ele era humilde. O que a mansidão faz? A mansidão, bom, o nome já fala, né? Ser manso. Por mais que dá vontade de estourar, a pessoa está sempre ali mansa, né? Os mansos herdarão a terra. Há prosperidade para os mansos, né? Há sabedoria nos mansos. Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Amém? Esta mansidão, ela precisa estar em nós. Se nós não formos mansos, nós seremos cobrados na eternidade. Eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que você encontrar um grande homem de Deus, a prova dos 9, se ele vive o que ele prega, é se ele é manso ou ele é iracundo. Se ele fala muito, muito de Deus, mas ele o que é iracundo? Esbraveja muito, né? A característica principal em Jesus era a mansidão. Ele era manso. A prova dos 9, olhe para um homem de Deus. Se esbraveja demais, é máscara. Amém? E isso em nós também, né? Se a gente fala que é de Deus, a gente acha que é de Deus, mas continua sendo muito bravo, iracundo, né? Muito nervoso, sai atacando, né? Tudo, a indignação faz a gente ficar nervoso, fácil e sai dando porrada em todo mundo.
Essa é uma característica do orgulho. Orgulho puro. A mansidão é a característica do humilde. Quanto mais lermos a palavra e praticarmos, mais manso e mais humildes ficaremos. O cara mais manso na terra foi Moisés. Mas ele não era um cara manso. Se você ver a história dele, ele era outro cara, ele era bravão. Mas depois que ele começou a ter contato com Jesus, que ele aprendeu do tabernáculo, que ele começou a conversar com Deus todos os dias, ele foi se tornando manso e humilde. Aquele nível de paciência que ele tinha com o povo é porque ele tinha contato com aquele que era manso e humilde. Amém? E o último é o domínio próprio. Ou algumas versões mais antigas chamam de temperança, né? Tem tempero, né? Sabe lidar com as situações. Aqui eu não posso, aqui eu quero, mas eu não vou, né? Esse fruto, ele blinda, né? Essa parte do fruto, ele dá um discernimento, né? Aqui eu não posso ir, eu vou ter o domínio de não ir aqui. Então a pessoa discerne e não vai. Só o Espírito pode gerar isso em nós, não tem outro. Amém? Ter convicção, não posso, não vou. Domínio, eu que domino. Essa parte do Espírito que domina sobre a carne, né? Eu poderia aqui falar sobre o fruto da carne, né? Quais são as características do fruto da carne? Está no mesmo texto lá de Gálatas 5, né? Tudo que é ruim é fruto da carne, mas estas são as características do fruto do Espírito. Amém? Agora, deixa eu ler aqui, ó. Quando nós não comemos do fruto do Espírito, isso é muito importante ressaltar, tá bom? Que eu não quero me alongar muito, mas é muito importante a gente entender isso. Quando nós não comemos, quando nós não atuamos no fruto do Espírito, é interessante que essa revelação foi para Paulo, mas poucos percebem que também foi para Pedro. Pedro teve a revelação do fruto que dava no Espírito, tá bom? E esse texto está em 2 Pedro 1, do 4 ao 9. Olha que interessante, ó. Por intermédio destas, ele nos deu grandiosas e preciosas promessas para que vocês se tornassem participantes da natureza divina. Pega aqui, ó. Através disso que ele vai falar, para que a gente se torne participante da natureza divina. Tá bem? O que nos faz ser participantes da natureza divina? E para que essas características que ele vai falar vão fazer que a gente fuja da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, aí ele começa a falar das virtudes do Espírito. Empenhem-se a acrescentar na vida de vocês fé à virtude, da virtude o conhecimento, do conhecimento domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor. É a mesma coisa com um nome diferente. O fruto do Espírito, tá? Olha o que ele fala. Aqui ele dá uma base que Paulo não dá tão claro lá. Quem não tem essas características do fruto do Espírito vai acontecer o quê? Porque se essas qualidades, características do Espírito não existirem e não estiverem crescendo em suas vidas, como diz lá no texto, se você não der o fruto, você vai ser podado, elas impedirão que vocês tenham, primeiro, pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ter conhecimento de Jesus, conhecer o coração dele, você vai ter que atuar no fruto do Espírito. Você vai ter que dar o fruto do Espírito. E você vai se tornar, se não tiver o fruto do Espírito, inoperante e improdutivo. Você já viram pessoas dentro da igreja que são inoperantes e improdutivas? O que é improdutiva? Que não frutifica. O que é inoperante? Que não consegue atuar e dar fruto. Ela pode até fazer várias coisas, mas não tem unção do Espírito Santo. Ela não consegue fazer pelo Espírito, ela faz pela carne. Tem gente que fica a vida inteira, 30 anos na igreja, mas você sabe que aquela pessoa não tem unção. Quando ela fala, quando ela prega, quando ela canta, quando ela faz, quando ela vai levar uma palavra, ela não tem o que? Unção. E Pedro está dizendo o seguinte: por quê? Se tornou inoperante, improdutivo, porque não atua no fruto do Espírito. E pior ainda, ele termina falando, todavia, se alguém não tem essas características do fruto do Espírito, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados. Ou seja, está cego, acha que é santo,
tem certeza que está abafando, mas na verdade não se purifica mais os pecados porque não tem quem confronte, não tem quem testifique, está cego. Esses são os fariseus, esses são os religiosos. Eles têm uma casca por fora, mas são incapazes de perceber que é só uma casca. Por dentro só tem sepulcro caiado, só tem morte. Quem que é um fariseu então? É aquele que não tem o fruto do Espírito. Quem é um religioso? É aquele que tem o nome de crente, tem uma cara de santificado, porém, por dentro só tem morte. E a palavra fala que estes que não dão frutos serão cortados, né? E para terminar essa palavra, né, para dar base, o fruto do Espírito é aquilo que Deus mandou sobre a terra, mas tem algo celestial que você pode comer acessando a eternidade em adoração. Apocalipse 22, 1 e 2. Lembra que do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim tinha do outro lado do rio a árvore da vida? Olha só que interessante. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. Dando fruto todos os meses. Tá lá. As árvores servem para a cura das nações. Como que faz então? Não é a aula de hoje, mas o que vai acontecer? Se nós acessarmos em adoração o céu, a palavra fala que Jesus nos fez assentar nas regiões celestiais. Jesus está sentado no trono. Qual o versículo de Apocalipse? Apocalipse 22, que é o último versículo, é o último capítulo, 1 e 2. Apocalipse 22, 1 e 2. Amém? Jesus está sentado no mais alto sublime trono, ao lado do Pai. E a palavra em Efésios fala que Jesus nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo. O Pai fez. 2 Pedro 1, segundo livro de Pedro, capítulo 1, dos versículos 4 até o 9. Tá bom? Leiam na versão NVI, está mais fácil de entender tudo que eu falei para vocês. Amém, queridos? Vamos orar e pedir para o Senhor frutificar, ativar o Espírito em nós. Eu creio que ficou claro, né? Por que é o fruto do Espírito que contrapõe o fruto do conhecimento do bem e do mal. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora de uma forma muito poderosa, o Senhor venha sobre nós nessa noite. E venha derramar a tua unção. Venha derramar a tua unção. A tua unção que ela é poderosa, Deus. E batiza-nos com o teu Espírito nessa noite. Senhor, aqueles que não foram batizados ainda com o teu Espírito, esse batismo ele é muito importante para que possamos frutificar. Eu oro agora que se você nunca sentiu a presença do Senhor, se você nunca foi batizado com o fogo do Espírito Santo, que você agora seja encontrado por esse fogo. Em nome de Jesus, Pai, abre o teu portal. Espírito Santo, eu peço agora, comece a descer sobre cada um dos meus irmãos. Derrama a tua presença, derrama da tua unção. Aqueles que não falavam em línguas, que comecem a falar em línguas hoje. Aqueles que de alguma forma já falam em línguas, recebam línguas novas, recebam o poder de Deus. Mas agora que o Espírito Santo de dentro para fora comece agora a frutificar dentro de você o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Foi de graça que Jesus derramou, foi pela misericórdia, pela graça, Ele derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Aquele que quisesse, neste momento, seja inundado pelo poder que há no nome de Jesus. Seja inundado agora como uma onda que vem sobre nós. Eu declaro como uma onda, receba
Receba a presença do Espírito Santo invadindo o seu quarto, a sua sala, o lugar que você está. Em nome de Jesus, é um poder. Eu ouço agora como som de muitas águas, som de muitas águas. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre os meus irmãos, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Uma porção nova da revelação do Senhor, que venha o teu caráter, revela no Senhor, com esta unção que desce sobre nós, que esta unção venha revelar o coração de Jesus, que venha revelar um pouquinho mais das características da sua essência, do teu caráter, Jesus. Batiza-nos com o teu caráter, batiza-nos com a tua essência. Traz temor essa noite sobre nós, e uma onda maior soprando. Alguns sentem brisa, alguns sentem ventos, alguns ouvem como se fosse, sabe, bater de ondas assim, ó. Eu ouço como se fosse bater de ondas. Seja batizado com o Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo. Se você precisava de uma palavra de encorajamento, receba agora essa palavra. Seja encorajado, receba pela fé. Se você não entende de alguma forma, se ainda não veio a revelação do que é o Espírito Santo, apenas abra o teu coração e receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Deixa a tua boca falar agora, só deixa ela vai começar a desembrulhar agora, ela vai começar a balbuciar palavras no Espírito. Fale no Espírito, receba línguas novas, em nome de Jesus. Seja batizado no fogo, recatarabasu yandaná, cataradecheis, hopi chacamba lá, masu coporosu comianas, rukepenimene machuco porobacabla, supri chapa papapá. Dimensões do Espírito sejam abertas sobre a sua vida. Eu declaro dimensões do Espírito sendo abertas, dimensões, várias dimensões, várias portas para você poder entrar e fluir no Espírito Santo de Deus. Aqueles que estavam travados de alguma forma, recebam agora a explosão. Uma explosão do Espírito te libertando de correntes. Libertando agora. Eu vejo pessoas com correntes no pé que não conseguiam mais andar. Flua. Aonde há o Espírito Santo, há liberdade. Seja livre para fluir nele. Livre. Seja liberado. Aqueles que estão presos em cadeias, nós damos um comando agora: saia dessa prisão, saia. Eu vejo o reino espiritual explodir agora, explodir. Portas que te prendiam, explodam. O Espírito Santo explode as prisões. Saia para fora, saia da morte, saia do medo, saia da depressão, saia da prisão, saia do lugar que te prende. Vá para fora, como Lázaro foi para fora. O Espírito Santo é fogo consumidor. Ele está espantando o mal, a opressão. Enfermidade é uma ordem só. Em nome de Jesus, saia desse corpo, saia dessa cama agora. Levante dessa cama. Você que estava depressivo está sendo curado agora. Aquele que tem medo, seja curado agora. Em nome de Jesus. Há uma explosão acontecendo no reino espiritual. Quem crê, recebe essa explosão. Em nome de Jesus. Você é liberto agora dos sofismas da mente. Receba agora. Senhor, eu invoco o teu nome, Jesus, porque o Senhor coloca em nós agora toda a característica do teu Espírito. Eu invoco o nome de Jesus, que sejam colocados agora dentro de nós o fruto do amor, a alegria, a paz, a longanimidade, paciência, a benignidade que é a misericórdia, a bondade de Jesus, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Frutifique agora, frutifique em nome de Jesus. Frutifique, receba essas características, receba, seja batizado no amor. Em cada uma das características há um batismo pela fé, e que o teu nível de fé cresça hoje, em nome de Jesus.
eu selo essas palavras em nome de Jesus. Nós saímos da guerra que foi feita, porque eu vejo muitas explosões sendo feitas, eu ouço barulhos de explosão. Há uma guerra, essa guerra é de Jesus. Por isso nós saímos agora de qualquer tipo de retaliação de Satanás, porque essa guerra é de Jesus. Nós entregamos essa guerra nas mãos de Jesus. Todo intento de Satanás de nos parar, eu entrego nas mãos de Jesus. Nós saímos da guerra de corpo, alma, espírito, mente, coração, sentimentos e emoções, e declaramos agora vida, vida em abundância, porque a morte teve que ser paralisada, manietada, porque o Espírito Santo de Deus é vida, é nova vida, um novo tempo. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida, temor do Senhor sendo gerado de dentro para fora, aquilo que você não conseguia fazer antes, aquilo que te prendia, a partir de hoje, vida, vida, força. Se você não tinha força para continuar, a alegria do Senhor é a sua força. Há uma característica do fruto brotando dentro de você, agora chama alegria. Seja manso, rica papapaparaçoi, a doçura, a mansidão do Espírito agora habitando em nós, a misericórdia, a paciência, que o Senhor agora comece a atuar de dentro para fora em nós, para aprendermos a lidar com as pessoas com paciência, paciência, paciência. O Senhor está batizando muitos aqui com a paciência, Hatarabassuya, em nome de Jesus. Muitos precisam da bondade, ser generosos. O Senhor está transformando pessoas aqui que têm dinheiro em pessoas bondosas e generosas. Comece a olhar para os seus irmãos de maneira diferente. Pessoas que vão ter mais misericórdia, mais longanimidade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora que você é um portador da paz. Aonde você chegar, você vai dar o fruto da paz. A justiça de Deus dá um fruto que é a paz. Se você acredita num Deus justo, frutifica na paz agora. Aonde você chegar, a paz vai se estabelecer, porque existe um reinado sobre a sua cabeça, e esse reinado é do príncipe da paz. Todo espírito de guerra, todo espírito de confusão, todo espírito de briga, quando você chegar, eles recebem o código do príncipe da paz, eles têm que se prostrar, imediatamente são amarrados pelo príncipe da paz. Você é um portador da paz. Seja frutificado na paz agora, na paz de Deus que excede todo entendimento e blinda os corações. Blinda os corações, aleluia. Rucoporobassuri anda. Há um poder excomunal sendo liberado nessa noite. Ricantarabassucomanás. Eu vejo muito poder sendo liberado, o poder do Espírito Santo, o poder que nos transporta do reino das trevas para a luz, e é o mesmo poder que nos faz habitar na região do Salmo 91, debaixo das asas do Altíssimo. É o Espírito Santo que nos leva, nos faz subir com asas de águias para as regiões celestiais. Suba agora para as regiões celestiais. É o Espírito de Deus que nos transporta para... Declara assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Declara agora comigo: eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Essa obra é do Espírito Santo. Amém? Hakatarabalaba. Eu declaro sobre a sua casa agora a dimensão do Salmo 91. A dimensão do Salmo 91. Protegida, guardada. Que a sua casa, onde você está agora, se transforme num pedaço do céu. Que venha o reino de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu intelecto, sobre a sua mente. Que a tua justiça seja a justiça de Deus, que a sua misericórdia seja a misericórdia de Deus. Hey, Ramá! Que a tua verdade seja a verdade de Deus. Que a sua retidão seja a retidão de Deus. Que a eternidade seja gerada dentro de você através do fruto do Espírito. Se torne um ser espiritual e eterno agora, porque você frutifica
enxertado na videira verdadeira. Darabachou. Não existe obras das trevas, não existe espíritos malignos que prevaleçam quando nós estamos enxertados no Espírito, na videira verdadeira, e damos o fruto do Espírito. Eles têm que fugir. Por isso, neste momento, nós clamamos para o único que pode nos ajudar, o Espírito Santo de Deus, que nos transforme de dentro para fora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A forma de eu e você resistirmos ao diabo é frutificando o fruto do Espírito. Eu declaro essas palavras seladas no poderoso nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que poder que foi liberado. Amados, eu via estouros de bomba, era estouros, o chão tremia de tanto coisa explodindo. Eu não sei tudo que explodiu, eu vi muitas portas explodindo. Hacatarabachou, aleluia. Queria ficar a noite inteira aqui, meu Deus do céu. Se aprover, depois vocês contam os testemunhos, tá bom, gente? No direct. Deus abençoe. Se vocês puderem, intercedam para que as lives continuem sendo bênção para aqueles que precisam da palavra. Amém? Nossa intenção com esta live é que o nome de Jesus seja glorificado com a edificação do povo de Deus. Amém? Mais uma vez eu entrego, consagro essa live para Jesus, para que ao nome de Jesus seja todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria. A Jesus todo o nosso louvor e adoração. Amém? Deus abençoe, queridos. Segunda-feira nós voltamos. Não sei qual vai ser o tema, o Espírito Santo vai dar, mas nos vemos na segunda-feira. Amém? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Que a graça e a paz de Jesus repousem sobre você e a sua casa. Que as consolações do Espírito Santo e o fruto do Espírito habite e frutifique dentro de você. Amém? Uma noite abençoada, que haja sonhos proféticos. E se você puder, não saia dessa live agora e vá dormir. Pelo menos fique um pouquinho na presença do Senhor e faça o seu secreto. Amém? Vá nessa unção, adore ao Senhor um pouquinho, fale com Ele, glorifique a Ele, tenha palavras de carinho, de amor com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.